Olá, estudantes, bem-vindos a mais um encontro com foco em carreiras. Meu nome é Regina Pires, sou coordenadora do Carreiras e Internacionalização da FMU FIANFAAM, um setor que objetiva orientar, desenvolver e contribuir com a jornada dos nossos estudantes e egressos. Para seguir o nosso propósito, contaremos com uma convidada muito especial, a Alê Falsarella, que abordará o tema Soft Skills, competências comportamentais. Alê, seja muito bem-vinda por aqui. A Alê Falsarella é criadora do podcast Foca no Trabalho, psicóloga, é viciada em séries, casada e mãe de gatos. Trabalha na área de pessoas há 18 anos e é gerente de pessoas em uma startup. Antes do nosso encontro, alguns recados importantes. Compartilharemos um link a qualquer tempo para o registro da presença e obtenção do certificado de participação. Você que nos assiste poderá preencher o link até o dia 24 de novembro, às 13 horas, e receberá o certificado em até 48 horas depois do evento. Aproveitem todo o conhecimento que será compartilhado nessa tarde, façam perguntas no chat e bom evento. Alê, mais uma vez, minha eterna gratidão e agora a tela é sua. Eu que agradeço, Rê, primeiro por essa apresentação maravilhosa. Vamos primeiro alinhar as expectativas das pessoas, que você deixou a expectativa de todo mundo lá em cima. Mas de verdade, quero agradecer muito o convite, estou muito animada de estar aqui, de falar de um tema que eu curto bastante e eu espero que os alunos, enfim, quem está assistindo também curta muito também. Primeiro eu quero checar se está todo mundo vendo a minha tela de apresentação. Então, 2 segundinhos, porque eu tenho sempre um atraso, está todo mundo vendo. Legal, gente. Então, primeiro eu quero me apresentar, né? Eu sei que a Rê já falou algumas coisas aí sobre mim, mas eu vou falar um pouquinho, coisa rápida, onde vocês conseguem me achar, quem sou eu na fila do pão, na verdade, que vocês nunca me viram, então acho que é importante a gente criar essa conexão aqui hoje, tá? Podem me chamar de Alê, mas meu nome é Alessandra, tá? Alê fica mais fácil. Eu sou psicóloga por formação, amo agilidade, então quem curte aí metodologias ágeis, eu sou dessa linha, sou orientadora vocacional e criei o podcast Foca no Trabalho para justamente ajudar as pessoas a encontrarem um trabalho que elas gostem, né? Porque não dá, a gente trabalha muito tempo, a gente tem que gostar um pouquinho do que a gente faz. Sou adoradora de gatos, sou casada, viciada em séries, então se der tempo a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso. Hoje eu estou como gerente, né, head de pessoas em uma fintech, uma startup, e de verdade, eu gosto muito do que eu faço, mas eu não romantizo carreira. Acho que é importante a gente deixar claro, né? Amar o que faz não significa que você não tenha que trabalhar no dia a dia. Você trabalha e trabalha duro. Então, eu gosto muito do que eu faço, mas sem romantizar. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, gente, o Foca é um projeto muito especial para mim. A gente já está quase no 100º episódio, Rê, nem estou acreditando. Assim, eu fico assim ainda muito grata, sabe, que a gente está chegando nesse marco. E a gente ainda não gravou. Aliás, fazer um convite aqui, bom que fica gravado, assim a Rê não vai poder negar. Ano que vem a gente vai voltar a gravar, vai lá para o Foca. Mas o Foca, gente, conteúdo voltado para carreira, autoconhecimento, tem quase 100 episódios. Então, muitas dúvidas que vocês têm hoje aqui, soft skill, como se dá bem numa entrevista, tem muito conteúdo por lá. E a gente tem vários episódios de soft skills específicas. Então, eu faço aqui o complemento para vocês, para que vocês depois deem uma olhada lá. Eu quero aprender a desenvolver uma soft skill de... agora para lembrar, acho que é de flexibilização. Vai lá, escuta o episódio, que tem alguns episódios só sobre essa temática, tá? A gente está em todas as plataformas, Foca no Trabalho, é facinho de ajudar. Aí de achar a gente. Vamos começar então, gente, pelo princípio, né? Quando a Rê fez o convite e a gente definiu falar sobre soft skills, eu quis trazer uma pesquisa bem atualizada do porquê que é importante isso, porque não adianta a gente falar assim, soft skill é importante porque acho que é importante. E tem muita gente que fala lá no LinkedIn, que é a frase clássica, né?
as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e desligadas pelas habilidades comportamentais. Isso é uma coisa que a gente percebe no dia a dia, mas eu não consegui trazer nenhum dado ali muito atualizado sobre isso. Então a gente vê esse fenômeno acontecendo, mas aqui nessa pesquisa, que é da Page Personal, uma consultoria aqui da América Latina, eles fizeram uma pesquisa com quase 3 mil líderes. E olha que interessante, não vou ler tudo isso, é só para a gente destacar uns itenzinhos aqui. 80% dos executivos dessa pesquisa disseram que não estão encontrando talentos que atendam às competências técnicas e soft skills exigidas. Então, as pessoas ainda investem muito em competências técnicas e deixam as competências comportamentais de lado. E aí, um adendo: com a pandemia, algumas coisas que a gente ia só precisar daqui 5 anos, algumas habilidades que a gente só ia precisar daqui 10 anos, meio que antecipou, né, a pandemia, e aí, assim, trouxe uma velocidade que a gente não esperava, que foi, olha, hoje, se o colaborador, se o candidato, se o meu liderado, ele não priorizar soft skills, ele provavelmente vai ter dificuldades de ter um bom desempenho ou até mesmo cuidar da empregabilidade. Porque é o seguinte, gente, aqui eu não tô para dizer qual soft skill você vai ter que fazer, a gente não vai ter tempo de entrar no detalhe do detalhe como desenvolver todas. Então você precisa pensar o seguinte: hoje na carreira que eu tenho, o caminho que eu quero trilhar, quais competências comportamentais eu preciso, e aí você criar um plano de ação. A gente vai explicar, vou dar aqui algum passo a passo para vocês não saírem sem orientação nenhuma, mas a gente tem que primeiro responder essa pergunta: o que eu quero para minha carreira? E aí você olhar para soft skill e não fazer o contrário. Ah, eu vou pegar uma lista aqui da internet da soft skill mais importante que o mercado está pedindo, mas isso tem conexão com a sua carreira? Então, vamos já colocar isso na frente. Primeiro faça essa reflexão. Então, baseado nesses estudos, a gente achou super, super, super importante a gente conversar sobre soft skill. Mas, afinal de contas, né? O que é soft skill? Qual que é a diferença entre hard skill? Aí tem cross também. Aí tem agora, é novo esse, que é a deep skill. Então, assim, é muito nomezinho, é muita confusão. E eu queria dar um minutinho para vocês me mandarem aí no chat exemplos de soft skill. Eu tô vendo aqui na outra tela o que vocês estão respondendo, porque eu quero ver o que para vocês é uma soft skill. Tudo bem se falar errado, se não for exatamente isso. A ideia não é ter julgamento aqui, mas é só para eu também ter uma expectativa do entendimento de vocês para soft skill, tá, gente? Tô virando aqui a tela. Vou ver um pouquinho do que vocês vão respondendo e aproveito e dou um gole aqui de água, tá? Vamos ver. O pessoal ainda tá no boa tarde, eu tenho um delayzinho, tá, gente? Exemplos de soft skills que vocês consideram como super importantes. Então, já mandaram aqui: inteligência emocional. Vamos ver que mais. Liderança, legal. Muito mais. Que mais? Comunicação, bacana. Resiliência. Trabalho em equipe. Flexibilidade, foco, saber se comunicar, legal. O pessoal está respondendo aqui. Daqui a pouco eu vou falar o que não é soft skill, tá? E o que é hard skill, e aí a gente vai ter uma conversa bem empatia. Nossa, gente, agora tá muito rápido. Tentar acompanhar vocês. Autocrítica, será? Gestão de conflitos, pontualidade. Tem algumas coisas aqui que faz todo sentido, são soft skills, mas tem algumas coisas que nem tanto. E, gente, é confuso mesmo, tá? Eu não quero que vocês se sintam, ai meu Deus, eu falei a soft skill errada, é uma hard skill. Não, vamos entender o seguinte, tá? Todos esses exemplos que vocês estão me dando, trabalho em equipe, empatia, liderança, proatividade, resiliência, inteligência emocional, olhando ali de uma maneira bem macro, são soft skills. Soft skills são competências comportamentais, tá? Deixa eu passar aqui só para o próximo slide, deixar isso aqui de fundo, que aí fica mais fácil. Eu peguei essa imagem até na internet porque eu achei ela bem autodidata, para a gente, quando a gente tiver uma soft skill ou uma competência, esquece o soft e o hard, quando a gente tiver uma skill, uma competência, como que a gente sabe se ela é técnica, ela é hard, ou se ela é comportamental, ela é soft? E assim, gente, eu aqui fico falando soft skill, mas é competência comportamental, é aquela habilidade, aquela competência que você tem de fazer alguma coisa que está relacionado a não uma formação formal. Por isso que eu achei bacana esse exemplo aqui.
É aquilo que você não põe no currículo. Você não vai colocar assim. Tem pessoas que colocam, tá? Ah, eu tenho proatividade. Mas será que eu consigo fazer um curso, por exemplo, uma formação de proatividade? Isso é um bom, vamos dizer assim, uma boa técnica para você saber se aquela skill ela é hard ou se ela é soft. Se ela é hard, você provavelmente tem um certificado em casa sobre isso. Você consegue quantificar. Então, eu fui lá e tirei a nota X. É que realmente esse exemplo, e eu tenho que concordar com vocês, talvez aí no chat vocês já estejam falando, mas poxa, tem um curso de uma escola super bacana de inteligência emocional. Então, eu tenho, por exemplo, uma formação em inteligência emocional que me deu um certificado. Só que qual que é a questão, gente? Quando eu vou aprender qualquer soft skill, eu estou usando uma técnica também. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vocês aí falaram muito de comunicação. Comunicação é uma soft skill. Agora, eu posso fazer um curso de oratória, não tem problema. Aí são, por exemplo, técnicas para você falar em público, como sentir feedback do seu público, o pessoal está engajado e tal. Mas a habilidade em si de se comunicar, ela é 100% comportamental. Você pode ter o certificado que for, mas se ela não tiver desenvolvida, aquele certificado meio que ele não tem, não é que ele não tem importância, mas conta muito mais a parte prática, entende? Então, assim, eu fui lá e fiz um curso de liderança. Vou pegar esse exemplo que vocês deram liderança. Dentro de ser líder, existem competências que são hard, então você dá um bom feedback, isso tem técnica. Agora, você se colocar no lugar do outro, trabalhar a empatia, um atendimento humanizado, isso é soft. Por isso que, às vezes, é uma linha sinuosa, e eu vou falar uma coisa que pode ser polêmica, tá? Eu não sei se eu faria essa divisão. Isso aqui é 100% hard, isso aqui é 100% soft, porque uma coisa meio que mistura na outra. Conforme a gente vai vendo, eu trouxe uma lista de competências, soft skills mais importantes hoje do mercado, mas vocês vão perceber que para você desenvolver uma única soft skill, você talvez precise de apoio de hard skills. Então, deixa eu dar um exemplo. Flexibilidade, você ser mais flexível, é 100% comportamental, tá, gente? É você ir lá, ouvir muito mais o outro, ir pelo caminho do meio, né? Você entender ali o olhar do outro. Mas se eu, por exemplo, fizer um curso de escuta ativa e de comunicação não violenta, por exemplo, ele vai me dar vai me dar ferramentas para melhorar essa soft skill. Do sentido, eu queria o feedback de vocês, se vocês estão entendendo onde eu quero chegar, que uma coisa meio que mistura na outra, mas eu quero fazer esse check-in com vocês. Então, existem ferramentas que contribuem. Ser um líder tem vários atributos. Por exemplo, eu estou lá com a minha liderança, eu vou aplicar uma meta para a minha equipe. Eu posso usar a técnica SMART. É uma base aí da administração, metas SMART. Isso é hard. Mas ser líder, tomar a frente, me posicionar, isso é soft. Por isso que, assim, eu tenho certas críticas em dividir. Isso aqui é 100% hard, isso aqui é 100% soft. Porque uma coisa puxa muito a outra, gente. E sabe o que é mais complexo? E por isso que a galera tem muita dúvida? Eu vou desenvolver uma habilidade X, tá? Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil. Vou pegar a comunicação, tá? A comunicação é uma soft skill que ela é a junção de várias soft skills. Então, você se comunicar bem é você ouvir bem o outro. Porque você não consegue falar bem se você não escuta o feedback do outro. Ter uma boa comunicação é a capacidade que você tem de síntese. Porque não dá para você nem ser prolixo e nem ser muito pragmático. Então, você se comunica bem aí nesse meio do caminho. Então, você percebe que uma única soft skill, ela tem um efeito que a gente chama de efeito cascata. Então, por exemplo, exatamente. Estou respondendo aqui o que vocês estão falando, exatamente. Então, por exemplo, dicção tem tudo a ver com comunicação. Você com fono, por exemplo, consegue desenvolver isso. É muito mais hard, é você fazer treino e tal. Então, vocês percebem que tem um efeito cascata? Eu quero desenvolver comunicação.
Mas pelo fato de eu querer desenvolver essa habilidade que é considerada soft, eu tenho uma série de coisas que desencadeiam, tá? Mas eu vou dar listinha para vocês, tá, gente? Aliás, eu queria que vocês. Não, eu quero a interação de vocês. Como vocês estão falando muito, antes de eu passar de slide aqui, eu queria que vocês me falassem, ranqueassem aí. Vocês me falaram de várias soft skills, tá? Me fala qual que é a skill, vamos colocar, não vamos colocar nem soft nem hard, mas qual skill vocês acham que é a mais importante no mercado hoje? Tipo assim, ó, se eu fosse contratar alguém para trabalhar comigo, essa daqui é a soft skill, é a skill mais importante. Eu vou dar um minutinho para vocês responderem, e aí é bom que eu vou vendo aqui o que vocês consideram que é fundamental, e vou trazer uma listinha de mercado. Mas se vocês fossem contratar alguém, o que é muito importante para vocês? Carol, bom apontamento. Eu vou fazer o comentário aqui que a Carol está falando, né? A gente utilizar termos em inglês e tal. Sim, pode ser excludente. Eu até muitas vezes eu fico meio, putz, eu uso o termo que está todo mundo usando, por isso que eu falo soft skill e competência comportamental. Eu gosto de usar os dois para não excluir ninguém. Deixa eu ler aqui. Gente, tô em outra tela, tô lendo aqui os comentários. Vamos lá. Muita gente falando comunicação, proatividade, inteligência emocional, boa comunicação. Henrique, bom apontamento. Depende da área, é claro, depende muito da área. Você está corretíssimo. Proatividade, comunicação, inteligência, fazer apresentações, então comunicação, né? Capacidade funcional. Legal. Proatividade, não demonstrar sua crise existencial, né, Cadu? É bem difícil, né, ter o controle emocional para não surtar no dia a dia. Adaptabilidade, boa resiliência, ter atitude, se colocar no lugar do outro, legal, Catarine. Comprometimento, muito bem. Pontualidade, legal. Então, gente, vocês viram que para vocês definirem qual competência é importante, e obrigada, Cadu, por ter mencionado aí no meio, vocês têm que pensar o que essa pessoa vai fazer, porque depende da área. Então, gente, eu quero deixar muito claro para vocês. Essa listinha que eu estou dando é só para vocês terem um direcionamento, que também não adianta a gente ficar alienado numa bolha. Mas vocês só vão saber a resposta de qual competência comportamental vocês devem desenvolver quando vocês sabem o caminho que vocês querem seguir. Se você não sabe o caminho que você quer seguir, qualquer um serve, já dizia, né, lá na historinha da Alice, do Lewis Carroll, qualquer caminho serve. Então, se eu for investir minha energia em comunicação, eu tenho que avaliar se a minha carreira, o meu momento atual, ele requer essa competência comportamental. Então, vocês perceberam que para fazer esse exercício, é difícil determinar ali uma soft skill, porque, de fato, eu não sei o que essa pessoa vai fazer, tá? Então, deixa eu voltar aqui para outra tela para vocês entenderem. Então, assim, gente, não tem soft skill mais ou menos importante. Vocês vão precisar fazer um exercício ali de autorreflexão, de um exercício de introspecção, olhar para dentro mesmo e pensar, o meu momento de carreira, a minha carreira a longo prazo, essa soft skill, ela precisa dessa habilidade, dessa atuação, dessa atividade, dessa competência? Nossa, eu acho que, assim, olhando para minha carreira, ela não é tão importante. Então, desprioriza. Porque quando a gente olha essas listas, a vontade que dá é sair e desenvolver todas as habilidades comportamentais ao mesmo tempo. E eu já antecipo que não funciona isso, gente, porque quando a gente coloca 4, 5 soft skills, competências comportamentais, para a gente desenvolver ao mesmo tempo, a gente não dá tempo de amadurecer nenhuma delas, então a gente precisa priorizar. Então, vamos pensar o que é importante para você nesse momento, sem esquecer do mercado. Por isso que lista é importante, eu não vou deixar aqui de lado, tá bom? Vamos lá, respondendo sua pergunta, Emerson. Segundo o Fórum Econômico Mundial, que saiu no ano passado, tá? Não é desse ano, é 2020. O que é o Fórum Econômico Mundial? São os maiores países, eles fazem um congresso, né, um encontro, e sai uma série de relatórios desse encontro. E um dos relatórios é o futuro do trabalho, um relatório voltado a trabalho.
E esse relatório é super completo. Eu recomendo que todo mundo leia. É super importante você entender o que, que o mundo está dizendo que vai acontecer, né? Tem várias previsões ali. E uma dessas previsões, um desses relatórios, saiu lá, top 10 habilidades. Gente, perceba, não é habilidade comportamental. Eles estão incluindo tudo, habilidades. Então, seria skills, tá bom? Então, aqui tem tudo. Tem hard e tem soft. Essa lista, ela tá super famosa na internet, mas eu achei importante a gente conversar sobre ela, porque eu preciso trazer uma tendência para vocês não saírem aí do zero, mas não é para pegar essa lista e falar, ah, eu acho que eu tenho que desenvolver influência social, porque o Fórum Econômico Mundial está dizendo que sim. Calma, você precisa dessa competência comportamental? Você precisa desenvolver isso nesse momento? Então, faça essa reflexão antes de sair criando qualquer plano, tá? Mas vamos ler todas elas juntas e vamos conversar um pouquinho sobre elas. Então, aqui, ranqueado, em primeiro lugar, está a inovação em pensamento analítico ou pensamento crítico, tá? Tem essas duas coisas, é basicamente ali é similar, é basicamente a mesma coisa. O que que é ter um pensamento crítico? É você, por exemplo, aumentar o seu repertório técnico, você entender quais são as tendências de mercado, você conseguir. O pensamento crítico está muito relacionado à flexibilidade. Qual que é o oposto de um pensamento não crítico? É aquela pessoa que é dogmática, só acredita naquilo e não abre mão daquela sua crença. Então, veja que, olhando para uma skill da lista, o pensamento analítico, o pensamento crítico, tá? Ele já requer uma série de competências que você vai ter que desenvolver. Tá? Então, eu falo assim, eu vou desenvolver o pensamento crítico. O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que estudar, eu tenho que ampliar meu repertório. Vou pegar um outro exemplo aqui. Resiliência, tá? Aqui tá resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Gente, são três coisas diferentes, tá? Ser flexível pode ser ali um sinônimo de resiliência? Até pode, mas às vezes a pessoa ela é super flexível. Ela faz o que a pessoa vai até o meio do caminho, entende? Mas assim, na hora que realmente tem um estresse muito grande, ela não é tão tolerante. Então você vê que são coisas que elas caminham muito juntas, mas às vezes são coisas separadas. Por isso que eu não quero que vocês peguem essa lista e falem, eu vou pegar essa lista, viradinha de ano, né? Final de ano é a hora de fazer as metas, né? Para as minhas resoluções de ano novo, e aí eu vou pegar e vou desenvolver todas essas habilidades. Não façam isso. A minha recomendação é: saiu aqui, faz uma reflexão. Para pensar um pouquinho o que para você nesse momento é importante e no seu planejamento de carreira, quais habilidades ali da lista fazem mais sentido para a carreira que você vai desenvolver, tá? Vocês falaram aí algumas vezes, é relativo, tá? Infelizmente ou felizmente é relativo, tá? Não tem uma receita pronta. Mas aqui tem algumas pistas do que a gente tem que cuidar. Vou dar um outro exemplo aqui também. Cadê? Um grupo de verdinhos são soluções de problemas, né? Então, raciocínio, solução de problemas, ideação. Aí você fala assim, aqui é 100% hard, aqui é raciocínio. Mas, por exemplo, a solução de problema, ela está diretamente relacionada com a criatividade, com a autoestima. As pessoas, por exemplo, que têm uma baixa autoestima, que não têm uma autoconfiança grande, elas têm dificuldade de externalizar suas ideias. Então, vocês percebem que, às vezes, uma habilidade, ela não é nem hard, nem soft, ela tem o que a gente chama de cross, que é o conjunto das duas coisas. E por isso que eu gosto até dessa lista, que são, assim, habilidades. Tem coisas ali que você, para desenvolver, você vai ter que desenvolver uma competência comportamental e junto uma competência técnica. Gente, não é um processo fácil, tá? Demanda investimento, demanda interesse, demanda você estar aberto à aprendizagem, essa curva de aprendizagem, mas eu já vou explicar qual o caminho das pedras para vocês desenvolverem habilidades. Mas antes, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Tá fazendo sentido? O que vocês acharam dessa lista aqui do Fórum Econômico? Vocês já tinham visto? Faz sentido essas habilidades? O que vocês estão achando por enquanto? Eu queria o feedback de vocês. E aí eu vou tomar um golinho de água enquanto isso. E ler aqui também os comentários, né, gente?
Boa tarde para quem chegou agora. Sejam bem-vindos. Vou dar uma lidinha legal. Me mandem aí o que vocês estão achando. E se o ritmo tá bom também, gente, me avisem aí. Feedback. Eu acho que eu devia ter colocado um slide só dessa palavra. E eu não coloquei, tá? Agora já foi, mas assim, como você desenvolve qualquer habilidade? É feedback. Não tem, assim, segredo, gente. É você treinar, tentar, ouvir o feedback de alguém que está te acompanhando e fazer de novo. É que nem professor. Você está indo numa matéria, você quer saber se você está indo bem, você faz a prova, estuda, não sei o quê. Você tem a nota, é o quê? O que é a nota? É o feedback. Ela é uma métrica que fala se você está indo no caminho certo ou não. Se você tiver uma nota abaixo da média, puxa, acho que ali eu preciso estudar um pouco mais. Então perceba que feedback é a forma de você desenvolver qualquer habilidade. Muito bem, tá fazendo sentido, legal. Ai, que bom que você tá gostando, Yuri, legal. Bacana. Vamos então, gente, a gente está chegando na nossa primeira meia hora. Eu tenho aqui pouco tempo para falar como que vocês vão criar um planinho. Eu não sei, nem sei qual que é a minha habilidade, o que eu faço, por onde eu começo. Vamos lá, gente. Primeira coisa, para você que quer desenvolver qualquer habilidade, não é só hard, tá? Não é só soft, é hard também, qualquer habilidade, mas principalmente comportamental, é você fazer uma autoavaliação. Como que eu vou sair? Eu quero aprender. Deixa eu dar um exemplo mais simples. Boa, eu quero aprender a andar de bicicleta. Eu tenho que subir numa bicicleta e ver a minha habilidade para andar nela. Eu tenho muita insegurança. Eu já vou mais seguro. Eu tô íntimo com a bicicleta porque eu já andei de patinete antes. Não, eu nunca andei de patinete na vida, nunca andei de patins e agora quero andar de bicicleta. Então eu preciso primeiro assim me autoavaliar. E aí, gente, eu vou até olhar mais perto aqui de vocês e vou falar um negócio muito sério. Não adianta mentir para si mesmo, tá? Não adianta. Assim, você tem que ser honesto com você mesmo. Você está percebendo que você quer desenvolver a habilidade de comunicação. Você sabe que você se comunica que não tá legal. Não adianta você fingir e não olhar para isso. Tá? Muitas empresas falham, Thaís, muitas falham no feedback. Por isso que você tem que começar por si. Se você for esperar feedback sempre do outro, você não vai se movimentar. Vou dar um exemplo para vocês. Como que você consegue, por exemplo, pegar feedback sem ser de outra pessoa, sem depender de ninguém? Você quer aprender a se comunicar bem? Grava um vídeo no seu celular e se assiste. Você não precisa de ninguém. Você quer ir melhor nas suas vídeo entrevistas? Você quer ir melhor nas... Pega seu celular, eu vou pegar meu celular que ele tá aqui. Pega seu celular, faz um vídeo, pode até fazer assim, no horizontal, ninguém vai ver, depois você deleta. Aí você vai gravar um vídeo só, você vai gravar uns 10 vídeos. E aí depois você reassiste o primeiro e o último e você vai ver a sua evolução. Então, gente, eu entendo o ponto de vista de vocês. Eu entendo que é super importante feedback de empresas e de gestores, mas a gente sabe que tem empresas e empresas e tem gestores e gestores. Não dá para a gente ficar dependendo 100% do feedback deles. E também não adianta só ficar escutando o feedback de quem ama a gente. Isso também é um pulo do gato aí. Porque às vezes a gente tá ali, sei lá, se eu perguntar pro meu marido, por exemplo, nossa, amor, foi boa a palestra, você curtiu, você achou que foi bem? Ele vai falar, foi ótimo, foi incrível, ele me ama. Então, assim, também toma cuidado para não pegar feedback enviesado de alguém que gosta muito da gente, tá? Então, às vezes, a pessoa mais autocrítica, uma pessoa mais crítica, e por isso que mentorias são excelentes nesse processo, tá? Mentorias são ótimas. Mas primeiro fazer uma autoavaliação, tá? Você consegue fazer isso sozinho, pegar seu caderno, ó, gente, plannerzinho, vocês comprem um caderno, esse aqui é meu planner do Friends, porque eu tenho 12 anos de idade, né, sou dessas. Escreve lá. Tem alguns planners que tem até exercícios e tal. Pega na internet, facinho, tabelinha. O que eu faço de melhor? O que eu não faço tão bem? Autoavaliação, real, você com você mesmo. Beleza? Depois que você fizer essa listinha, pode ser no caderno, no papel de pão, faz onde você quiser. Você vai fazer o quê? Vai escolher até duas. Porque o povo por aí, gente, sai escolhendo 15 soft skills e aí acontece aquilo, que é as resoluções de ano novo que nunca funcionam. A pessoa quer virar o ano, emagrecer 50 quilos, parar de fumar, casar e conseguir $1 milhão. Gente,
a meta ela tem que ser smart, tá? Então ela tem que ser uma meta que cabe. Então adianta você colocar 5 soft skills super difíceis para você desenvolver? Não, prioriza. Quais as 2 que são as mais importantes para o próximo ano? A minha parceira de cast, a Bruna, aliás, beijo, Bruna, ela sempre escolhe uma palavra, uma soft skill para o ano dela. É muito legal essa técnica. Veja, ela não escolhe várias, e ela é da neurociência, gente. Então, se eu estou falando para escolher menos e priorizar, vai na minha que vai dar bom, vai dar bom. Aí você escolheu comunicação. O que você vai fazer? Você vai ler tudo sobre comunicação. Você vai virar o stalker da comunicação. Você vai ver webinar, você vai ler livro, você vai assistir, você vai fazer vídeo, você vai fazer tudo. Porque você quer desenvolver essa habilidade comportamental. Então você percebe que quando você prioriza menos, você aprofunda mais. Quando você escolhe muitas soft skills, você fica ali só na superfície e aí o desenvolvimento é mais devagar. Você está muito inseguro? Não está rolando? Gente, procura um profissional, de verdade. Eu vou fazer o meu jabá aqui, atendo pessoas, a gente aplica DISC, não tem problema, mas procura o profissional da sua confiança. Tá? Porque lembra que eu te falei, as pessoas que amam muito a gente, ou pessoas que não ligam também pra gente, é um feedback que não é muito construtivo. E um profissional é uma pessoa neutra. Então, você pegar um psicólogo, um orientador de carreira, um bom coach, existem excelentes coaches, gente, eu sou psicóloga e eu não tenho ranço de coach, eu sei que o pessoal brincou do coach quântico, mas tem excelentes profissionais aí no mercado e faz o investimento. Às vezes a pessoa vira e fala, mas eu vou gastar, procurar um profissional, fazer orientação profissional. Tá bom, mas se você conseguir desenvolver 2 habilidades de verdade, o quanto de dinheiro lá na frente você não vai ganhar depois? Por exemplo, se você desenvolver a habilidade de negociação, gatos vão pular aqui daqui a pouco, gente. Se alguém pular, não se assuste. Se vê um gato aqui, daqui a pouco pula. Então, assim, você desenvolver a sua habilidade de negociação. Isso talvez não vai fazer com que você consiga no futuro desenvolver outras habilidades? E aí, por isso que assim, você vai praticar muito e você vai voltar para a próxima etapa. A primeira que é a autoavaliação. Gente, esse processo é cíclico, é o tempo todo. Uma vez por ano, 2 vezes por ano, você precisa fazer essa autoavaliação e medir. Como que eu meço soft skill? É difícil mesmo, gente, é só com feedback. Olha, eu coloquei lá no meu ano que eu vou desenvolver a minha habilidade de negociação. Pede feedback para essas pessoas dali 6 meses. Você acha que eu estou negociando melhor? Você acha que está funcionando mais? O que você acha? Pede feedback para essas pessoas, tá? E anota, é importante registrar. Então, pega os primeiros feedbacks antes de você desenvolver essa soft skill. Desenvolveu, deu 6 meses? Pega de novo para você ter essa comparação. Porque ser humano, tá? Nós não temos memória. Então, a gente esquece e isso dá uma desmotivada muito grande. Tá fazendo sentido? O que vocês estão achando? Daqui a pouco eu tô vendo que vocês estão mandando perguntas mais complexas, eu tô ignorando propositalmente. Aí a gente vai selecionar e vai dar aí o espaço para responder essas perguntas. Fiquem tranquilos, tá, gente? A gente tá aqui de olho. Mas fez sentido esse processo? Autoavaliação, escolher até 2 competências. Se sentir muito inseguro, procurar. Ó, eu falei que gatos iam pular, gente. Eu prevejo o futuro. Deixa eu descer ela aqui. Não tem jeito. Gente, se uma palestra minha não aparecer gato, não é uma palestra minha. É, é difícil fazer uma autoavaliação, gente, mas aí, ó, a gente precisa olhar para isso. Por que que tá tão difícil fazer uma autoavaliação? Será que você não é muito autocrítico? Talvez faça até sentido fazer uma terapia, tá? Então, tomem cuidados aí, de não ficar também numa neura, tá? Não fica na neura, eu tenho que desenvolver tudo, eu tenho que ser melhor em tudo, eu tenho que ser perfeito em tudo. Não, pelo amor de Deus, não. Sendo tranquilo, vamos se autodesenvolver, a melhoria contínua é ótima, faz bem, mas de novo, vou voltar lá para o início. Qual soft skill faz sentido para a sua carreira, para você? E em segundo momento para a empresa, para o momento que você está. Por que eu falo tudo isso, gente? Esse processo, ele vai garantir o que a gente chama de empregabilidade. Eu vou falar uma coisa para você. Se chega um candidato para mim numa entrevista, tá, gente? Eu ainda atuo em seleção, sou gerente de RH, faço várias entrevistas, e um candidato ele vem com um plano de desenvolvimento dele. Ele é super maduro, ele sabendo o que ele quer desenvolver, a vaga é dele. Porque a grande maioria das pessoas, e vocês viram ali a pesquisa,
60% dos executivos falam que não encontram soft skills nos colaboradores, nos candidatos, nos processos seletivos, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat como vocês estão. Ai, que bom que vocês estão amando, gente. Tô ficando super feliz que vocês estão curtindo, de verdade. Então, vamos lá. Como que eu posso fazer uma autoavaliação? Gente, para a gente já ir encerrando e tirar as dúvidas de vocês, tá? Para mim, gente, deixa eu ver, não, acho que tá certo. Tá, para mim estava cortado, mas é a minha telinha. Quando eu faço uma autoavaliação, existem inúmeras ferramentas no mercado, tá, gente? Não teria como eu colocar todas aqui que existem, até porque, primeiro, eu não conheço todas, mas eu quis trazer só vamos dizer assim, as principais que vocês podem usar aí no dia a dia, tá? Uma muito conhecida que a gente chama de PVA, que é uma avaliação de valores do Barrett. Eu esqueci de perguntar para as meninas, gente, da produção, desculpa, FMU. A gente depois consegue ver se manda o link, mas é super fácil de procurar, a gente coloca nos comentários já o link. É uma avaliação gratuita, você consegue fazer sozinho, mas é uma avaliação de valores. Ela não mede soft skill, ela só vai medir aquilo que você valoriza naquele momento. É um bom ponto de partida, porque você concorda comigo que se você valoriza servir o outro, uma habilidade de comunicação, ela faz sentido aí para você. Você gosta de atender o outro e tal, tá? Mas é de valores. Uma outra ferramenta que eu utilizo bastante nos meus processos de assessment é DISC. O pessoal conhece, adora, é prático, traz bons insights, né? O DISC é ótimo, também eu gosto bastante, mas ele não é uma avaliação de personalidade. Ele vai medir e identificar seus temperamentos e tem algumas críticas sobre a eficácia dele, tá, gente? Então eu não vou negar para vocês, eu amo essa ferramenta, mas é importante ter esse cuidadozinho, tá? Sobre o material, a gente vê uma forma de disponibilizar. Se não rolar disponibilizar por aqui, gente, a gente disponibiliza de uma outra forma. Me procurem nas redes que eu compartilho, tá? E aí, uma outra ferramenta que chama Big Five é um teste de personalidade. Esse é bem conhecido de mercado, é somente para psicólogos também, mas qualquer ferramenta que você utilizar, ela vai ser um bom norte, gente, para você saber da onde você está saindo. Entendem? Então, de onde que eu tô saindo? Sabe? Quais competências eu tenho, tá? PVA é Personal Value. Eu vou pegar aqui a minha colinha, gente. Deixa eu dividir com vocês. Eu já mando. Ó, é Personal Values Assessment. É de um autor chamado. Eu chamo ele sempre pelo sobrenome, nunca lembro o primeiro nome dele. Mas é o Barrett. Ele tem um livro que é bem famoso, que é Gestão de Organização por Valores. É bem legal o livro dele. E é uma avaliação que ele indica de você fazer sozinho, tá? Então, como a metodologia dele é gratuita, eu vou liberar o link. Eu não recomendo vocês fazerem DISC sozinhos, tá? Não recomendo. E muito menos um teste de personalidade, tá? E eu vou explicar o porquê. É muito comum as pessoas fazerem essas avaliações sozinhas, tá? Muito comum. E aí, o que acontece? A pessoa tem um relatório na mão, um relatório gigante, né, daquele relatório, e ela não sabe o que fazer com aquilo. E o que é pior, corre um grande risco dela tomar uma decisão para a carreira dela, uma decisão super significativa, baseado numa ferramenta que eu não sei a eficácia, eu não sei se ele é bem parametrizado. Gente, não façam um DISC de Excel. Tem vários aí na internet gratuitos. Mas assim, de verdade, abrindo o coração para vocês, não façam. Você não sabe qual que é a eficácia, se é seguro, se não é, enfim. Então, assim, talvez você está tomando uma decisão de desenvolver uma soft skill que é super difícil, baseado numa metodologia que não funciona, tá? O MBTI, que muita gente pergunta, eu até fiz uma live recentemente com uma pessoa que conhece, eu nunca utilizei, gente. Ele tem uma base ali o pessoal fala do Jung, que são 16 tipos de personalidade. Ontem mesmo eu estava num curso, alguns professores falaram que essa avaliação parece que vai entrar no CRP, mas de verdade eu não tenho certeza dessa informação, como foi ontem à noite, eu não consegui checar. E eu não conheço, tá? Então, realmente, eu prefiro falar daquilo que eu de fato conheço, que eu tenho segurança e recomendo.
Se você está fazendo um MBTI com um profissional que é certificado, que entende da ferramenta, se joga. Só não vai fazer sozinho, tá? Essa é a recomendação. E aí, gente, vamos abrir, né, para as perguntinhas. Eu sei que vocês já estão mandando, eu já estou meio respondendo. Eu vou deixar esse slide de fundo. E aí eu vou separar aqui o link para vocês, tá, gente? Aí a gente tenta mandar aí no grupo. Deixa eu dividir com vocês aqui. Para quem quiser responder o PVA, que é o Assessment, Personal Assessment de Valores, tá? Muito bem, vamos ver as perguntas de vocês. Eu vou aproveitar e beber de novo uma aguinha. Sim, super válido. É uma consultoria de autoconhecimento. Gente, não é que assim, não dá para você ir sozinho. Sempre dá, depende a gente está aqui em quase 900 pessoas, não sei, né? Então, a gente tem muita gente aqui. Podem ter várias pessoas aqui que desenvolvem soft skills 100% sozinho. A gente tem gente que aprende inglês autodidata, não tem problema nenhum. Mas por que eu falo de acompanhar um profissional? Vou dar um exemplo, gente. Eu até fiz um vídeo sobre isso, eu não postei ainda, vai sair essa semana lá no Instagram. Aliás, quem ainda não me segue no Instagram, @lefalsarella, faz favor. Mas é o seguinte, vocês já fizeram exames de... Exame médico, né? Hemograma. O que o médico ele recomenda para você? Ó, você faz seu exame, você pode abrir o resultado em casa, dar uma lida, mas você traz aqui para eu analisar. Vocês já pararam para pensar por que o médico faz isso? Para você não ficar doida ou doido, googlando as coisas do exame que você não entende e colocando um monte de minhoca na cabeça. Porque a internet, gente, é terra de ninguém. Pode ser que tenha uma informação lá que está incorreta, que é desatualizada, e você está achando que está com câncer porque saiu um negócio no hemograma. É a mesma lógica com avaliações e processos de assessment. Por isso que eu não recomendo fazer sozinho. Você pode, por entretenimento ali, autoconhecimento, vai lá, a fundo, faz. Mas se você ficou muito angustiado, muito inseguro, procura um profissional, sem dúvida nenhuma. Obrigada, Lê. Muita gente aqui no chat falando que quer se comunicar de igual você ou melhor. Treina. Então, acho que isso é o principal. Gostei muito que você falou da parte do feedback também. Eu acho que é muito importante, né? A gente saber onde tem que melhorar. E tem algumas perguntas aqui. A Vera perguntou como aprimorar nosso conhecimento na área escolhida para seguir carreira. Então, aprimoramento de qualquer conhecimento de forma bem generalista, sem saber qual conhecimento que é, vai ler um livro. Assim você não erra. O investimento é baixo, você vai estar direto com um conteúdo na íntegra do autor. Não vai, é bom pegar compilado na internet, live, mas você pega trechos das coisas. Então, eu quero muito desenvolver a habilidade de negociação. Vai ler os principais livros de negociação que tem, os principais autores. Ótimo. Quer aprofundar mais? Faz curso. Também é um bom caminho. Mas a literatura, a leitura de bons livros de referência é o melhor caminho. E Elian perguntou como uma pessoa que tem complexo de inferioridade deve fazer uma autoavaliação. Primeiro, ela tem que cuidar desse complexo. Existe uma síndrome bem conhecida, que é a síndrome de impostor. Tem um episódio no Foca falando só sobre isso. E tem vídeo no meu IGTV, dá uma checada. Tem testes que você pode fazer, tá bom? Depois me procura, você consegue fazer um teste para ver o nível do seu síndrome de impostor, né? Da sua síndrome de impostor. E você precisa cuidar disso. Se for algo mais superficial, às vezes com uma orientação, ela flui melhor e dissolve. Mas se for muito profunda, terapia. Primeiro tem que cuidar disso, porque senão você vai ficar sempre achando que você não é o suficiente. A gente tem que cuidar da cabeça primeiro, né? Uhum. A Juliana perguntou, Ale, muitas empresas não dão feedback, apenas dispensam os candidatos e eles sequer têm a ideia do que precisa ser melhorado. Como descobrir nesse caso? Pede o feedback no final da entrevista. Eu, por exemplo, gente, se falar assim hoje, você deu feedback para todos os candidatos que passou nas últimas 2 semanas? Mesmo, né? O e-mail, finalização, eu mando sempre de sexta-feira. Eu tenho essa rotina. O que eu faço? Eu dou feedback para a pessoa na hora. O feedback sempre tem luz e tem sombra, entendeu, Natália? Então, eu vou lá e falo os pontos destacados daquele candidato e aqueles pontos que eu percebi que ela
não tem que precisa desenvolver. Quando a pessoa vai muito mal na entrevista e eu vejo que ela não vai ser aprovada de jeito nenhum, eu também cuido desse feedback. Eu só não dou feedback nenhum quando eu percebo que a pessoa é muito resistente, está muito na defensiva e aquele feedback não vai contribuir, aí eu dou a devolutiva somente, pronto, acabou. Mas dificilmente isso acontece. Geralmente os candidatos eles são muito abertos. E eu pediria, falo, olha, estou falando com o RH. Então, assim, você criou um bom rapport ali com o seu RH. O RH, ele é um RH simpático, né? Friendly, né? Enfim, vê ali também a pessoa que está te entrevistando. Eu já fui entrevistada por algumas pessoas que a pessoa parecia que ia, sei lá, né? Parecia que estava passando mal, para não falar outra coisa. Então, sabe que a pessoa é aberta? Pede feedback para ela. Ou então, eu estou num processo de autodesenvolvimento e tal. Se você puder me dar ali o que você sentiu, o que eu posso melhorar, o que eu faço de melhor, é um bom indicativo, mas não é o lugar. Por isso que eu falei da questão do profissional, sabe, Nath? Quando eu pego um profissional fazendo uma seleção, ele está lá para selecionar você para aquela empresa. Ele não está para olhar para sua carreira e tal. Então, ele talvez não seja nem a pessoa mais apropriada para dar esse feedback para você. Vai ser um feedback mais superficial mesmo. Tá, legal. E mais uma só, a Rosana perguntou se quando você vai em uma entrevista, você precisa conhecer um pouco sobre a empresa. Não, um pouco? Eu vou usar o termo que eu uso. Você tem que stalkear, você tem que dissecar a empresa. Você tem que saber tudo sobre a empresa. Sabe quando você vai no primeiro encontro e você conecta a pessoa no Facebook ou no Instagram e tal, e aí você pesquisa tudo sobre a pessoa, você vai fazer a mesma coisa com a empresa. Para você chegar e falar assim, nossa, você gosta de sushi? Eu também, eu não fazia ideia que você gostava disso. Mentira, você já sabia. Mas você falou isso só para impressionar no primeiro encontro? É a mesma lógica na entrevista. Você vai pesquisar tudo sobre a empresa. E outra, gente, não é só para falar na empresa, Nath. É para você em primeiro lugar. Você pesquisar a empresa é para você sair de roubada. Você vê qual que é o posicionamento dessa empresa, se é uma empresa que é bacana, se é uma empresa que não é bacana. Para de pesquisar a empresa só para falar para o RH. Pesquisa para você primeiro. Você quer trabalhar nessa empresa? Todo mundo tem que pagar boleto, gente, eu sei disso. Mas dá uma checada. É muito melhor você continuar desempregado mais um pouco e entrar numa empresa que você realmente quer, do que entrar e dali 40 dias se arrepender, como muitos de vocês me escrevem. Ah, entrei, tô no período de experiência e detestei a empresa. O que eu faço? É procurar outra coisa. Vai fazer o quê? Ali nos primeiros 90 dias você vê se rolou, se não rolou. Entendeu? Sim, é o famoso quem vê cara não vê coração, né? Se a gente olha só pela reputação... Quem vê employer branding não vê clima organizacional. Acho que é uma boa frase aí. Sim. Bom, Ale, foram essas as perguntas que você passaram assim mais e que o resto você respondeu ao longo da sua fala. Queria te agradecer, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento pra gente e espero te ver mais vezes por aqui. Obrigada. Ale, querida, nossa eterna gratidão. Eu tenho certeza que a sua fala contribuiu significadamente na jornada dos nossos estudantes e convidados, né? Eu tenho certeza disso. A competência comportamental certamente é inerente a cada sujeito, além de extremamente importante de acordo com a sua necessidade, não esquece disso. Não há receita de bolo, né? Precisa de muito foco, olhar atento, estudo de si, percepção e autoanálise. Necessidade de experienciar, viver, cultivar as relações, praticar o autoconhecimento, escutar e receber feedback são caminhos produtivos para o aprimoramento das soft skills, as suas competências comportamentais. Cada experiência, um novo aprendizado. Pensando nisso, o que você precisa fazer para aprimorar agora ou desenvolver as suas soft skills? Sem romantizar, mergulhem, por favor, para dentro de si. Parabéns novamente, Ale, por sua jornada, sua fala e conhecimento. FMU Fianfalan, Ale Falsarella, estudantes, convidados, minha equipe do Carreiras que está aqui comigo, quanto sempre, pessoal da Operações, minha eterna gratidão. Sem vocês, nada disso seria possível. Foi um presente compartilhar essa tarde. A todos que estão aqui, sucesso, muitas soft skills na vida e sorrisos largos é o que eu desejo.
Até o próximo encontro, boa aula e tchau! Imensamente, e eu sinceramente não consegui ver.